Queridos, paz do Senhor, o Ingrid por aqui, muito feliz de estar com vocês e mais feliz ainda pelo desafio que me foi proposto. Meu amigo Fernando, dono desse canal, nos pediu para estar fazendo um vídeo falando sobre a igreja em Sardes. Nós já vimos vários vídeos sendo postados, falamos já sobre Tiatira, sobre Esmirna, sobre Éfeso. E Fernando, quando me propôs esse texto em Sardes, eu fiquei muito animado, porque é uma igreja que, particularmente, eu entendo que a igreja é uma igreja muito atual. A igreja da Reforma, a igreja que se iniciou na Reforma, é a igreja que tem se estendido até os dias de hoje. Para a nossa meditação, nós vamos estar lendo Apocalipse, capítulo 3. A palavra de Deus vai dizer assim, a partir do verso 1. E o anjo da igreja que está em Sardes descreve isso. Diz o que tem as 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de quem vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que têm recebido e ouvido e guardam e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram-se. Não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como eu acredito que já foi falado, a igreja de Sardes é uma das 7 igrejas que João escreve as cartas, inspirado por Deus, na visão que ele já tem na ilha de Patmos, instruído por Deus, para as igrejas da Ásia Menor, a região que hoje seria a Turquia. Então João, quando escreve essa carta, a igreja em Sardes, que é a 5ª carta que ele vai escrever, ele está escrevendo para uma igreja localizada numa grande metrópole, uma igreja que estava localizada numa cidade com um polo industrial muito desenvolvido. A igreja em Sardes era uma igreja que, a cidade de Sardes, melhor dizendo, era uma cidade que tinha as maiores tecnologias para silk. Essas estampas que nós colocamos nas roupas hoje, eles já faziam, é claro que com uma certa diferença, é claro que tudo muito moderno para a época, mas eles já tinham uma tecnologia para vestimenta muito grande. A igreja em Sardes, a cidade de Sardes era uma cidade industrial, era uma cidade que lançava moda, era uma cidade que o que tinha de mais moderno em roupas saía daquela cidade. Então era uma cidade que tinha a sua economia baseada na indústria e no comércio de vestimentos. Não à toa, nós vamos ver daqui a pouco que ele vai citar isso, quando ele vai dizer igreja em Sardes. Outra coisa que vale ressaltar para a igreja de Sardes é que, diferente das outras cartas, nós não vamos ver o Senhor dizendo que a igreja em Sardes enfrentava perseguição. O Senhor não vai dizer que a igreja em Sardes enfrentava falsas doutrinas dentro da igreja. O Senhor não vai dizer que a igreja em Sardes tinha que enfrentar o espírito dos nicolaítas. Ele não vai dizer que a igreja em Sardes tolerava Jezabel. Ele não vai dizer que a igreja em Sardes tinha que permanecer, porque embora fosse pequena, embora fosse sofrida, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não, a igreja em Sardes era uma igreja que tinha a aprovação da sociedade, não tinha nenhum tipo de perseguição externa e também não tinha falsas doutrinas de maneira interna que fizesse com que essa igreja pudesse vir a sofrer, com que essa igreja pudesse vir a acabar, ou essa igreja viesse vir a encontrar dificuldades. Não, a igreja em Sardes era uma igreja bem estabelecida, era uma igreja bem aceita pela sociedade, era uma igreja que não enfrentava perseguição e dentro dela ela também não tinha problemas. Se nós observarmos, ela é uma das poucas cartas que João não vai citar
falsas doutrinas dentro dela. A igreja em Sardes, ela não tinha esse tipo de dificuldade. A igreja em Sardes, ela não tinha esse tipo de perseguição. Nós vamos ver que a palavra de Deus no texto que nós lemos vai começar. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isso. Diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Sei que tem nomes de quem vives e está morto. Eu acredito que essa carta seja uma das cartas que comece com uma das maiores intimações. Porque quando Cristo nos condena, ou quando Cristo nos confronta, ou quando Cristo nos censura dessa forma, talvez para mim, o Ingrid, seja uma das formas mais assustadoras de se começar uma carta. Eu sei as tuas obras. Quando Deus inspira João a escrever essa carta, ele está deixando bem claro: eu sei o que você tem feito. Eu sei qual tem sido a sua vida. Eu sei o que você tem produzido. Deus está dizendo, para mim, a sua casa não tem teto, não tem parede, o seu banheiro não tem porta. Para mim, aquilo que você faz não pode ser oculto. E eu sei as tuas obras. Isso é amedrontador. É o tipo de censura que nos deveria causar temor e tremor. Porque ele está dizendo, vocês podem até fazer escondido, mas eu sei as tuas obras. Eu sei que vocês têm uma fama de quem está vivo, mas vocês já morreram. Ou seja, a igreja em Sardes era uma igreja muito mais avivada externamente para os de fora do que para aqueles que estavam dentro dela. A igreja em Sardes era uma igreja que enfrentava um dos grandes problemas que nós hoje como igreja enfrentamos, a tentação de parecer mais para os de fora do que para os de dentro. A igreja em Sardes era uma igreja que quem estava dentro dela sabia o que ela enfrentava, mas fora ela tinha fama ou ela tinha nome de quem estava vivo. A igreja é um organismo em movimento e por muitas das vezes a igreja entra no automático. Ela se movimenta sem a vida ou ela tem fama de quem se movimenta por causa do entretenimento, por causa do movimento, por causa das coisas externas que chamam a atenção, mas ela dentro já estava morta. E para mim é amedrontador quando Deus começa dizendo, eu sei as tuas obras, o que você faz escondido eu sei, o que você faz quando ninguém está vendo eu sei, o que você faz quando as pessoas não estão ao seu redor eu sei, o que você faz longe do seu cônjuge eu sei, o que você faz longe do seu pastor eu sei todas as tuas obras. E as tuas obras podem até fazer com que você tenha fama de quem está vivo, mas você já está morto. Aqui nós entendemos que a igreja de Sardes ela tinha dois tipos de obra. As obras internas e as obras externas. As obras externas são aquelas que faziam a igreja se movimentar e dava a ela a fama de quem estava vivo. Mas as obras internas já havia matado aquela igreja. Quando João vai escrever aqui que ela tem nome de quem está vivo, mas já está morto, a palavra morto aqui no original seria nekos, ou seja, aquele que deu o seu último suspiro. Aquele que deu o seu último suspiro e veio a morrer. Não à toa, depois ele vai dizer, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quando ele vai dizer aqui que existe alguns que estavam para morrer, a palavra aqui já não significa aquele que deu o último suspiro, mas aquele que veio a morrer de morte natural, ou morte natural do ser humano. Ou seja, aqueles que deram o seu último suspiro influenciaram outros a morrer. E aqueles outros que estavam para morrer, a morte seria natural, porque eles viviam num ambiente morto. Na medida que eles viviam naquele ambiente morto, eles estavam adoecendo e eles também viriam a morrer. Só que a morte deles seria natural, seria uma morte com o tempo, seria uma morte lenta, seria uma morte menos dolorosa, porque eles já estavam acostumados com a morte. Coisa terrível para nós como igreja é nós nos acostumarmos com a morte. Coisa horrível para nós como noiva é nós nos acostumarmos com a ausência do noivo. Coisa horrível para nós como cristãos é nós nos acostumarmos com a ausência de Cristo. Ele está dizendo,
dizendo, existem alguns que já morreram e existem alguns que estão para morrer. Os que já morreram deram seu último suspiro. Os que estão a morrer estão morrendo de morte natural, porque já se acostumaram com esse ambiente de morte. Só que ele diz, ser vigilante. Existe uma forma ainda, é só eles examinarem a sua condição. Tem gente para morrer, tem gente que está perto da morte, mas ele diz, seja vigilante, seja atento, se examine, porque se vocês não morreram ou estão para morrer ainda, é só se examinar, é só voltar, e ele vai dizer como fazer isso. Versículo 3, ele vai dizer para a igreja localizada em Sardes, lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que estão para morrer, mas ainda não morreram, tem um jeito. É só se lembrar do que tem ouvido, do que tem recebido e guarda-o. Só que ele vai dizer, é necessário o arrependimento. E tudo que Deus exige arrependimento é porque foi um erro, um pecado. Quando ele diz para a igreja em Sardes, arrepende-te, é porque é pecado ouvir, receber e não guardar. Mas se está para morrer e ainda não morreu, arrepende-te. Arrepende-te e volta. Por quê? Porque vocês têm ouvido, vocês têm recebido, mas vocês não têm guardado. Aí ele diz, e se vocês não se arrependerem, então eu virei como ladrão sobre ti, e não saberás a hora que eu sobre ti virei. E aqui nós podemos entender que quando Deus diz para a igreja em Sardes que ele virá como ladrão, nós entendemos duas aplicações. A primeira aplicação nós podemos entender que é porque o ladrão ele vem quando todos estão despercebidos, quando todos não esperam mais, quando as pessoas estão distraídas. Ou no caso da igreja em Sardes, a igreja em Sardes estava morta. Morto não ouve, morto não vê, morto não vigia. Olha que interessante, ele está dizendo, vocês vão estar numa condição a qual eu entrarei sobre vocês com o meu juízo e vocês não conseguirão nem perceber. Irmãos, cair, pecar, falhar, não é normal, mas acontece dentro das igrejas. Nós não podemos tratar o pecado como normal, nós não podemos tratar o pecado como algo corriqueiro, rotineiro, mas nós podemos entender que o pecado existe. Só que ele diz, quando terrível é quando o juízo vem sobre vocês e vocês já nem percebem mais esse juízo, vocês já nem se doem mais, vocês já não conseguem mais entender que eu estou vindo sobre vocês e vocês nem sabem de onde eu vim. Mas a segunda aplicação que nós podemos entender nesse versículo, quando ele diz que virá como ladrão, nós podemos fazer alusão a João 10:10, que nós por muitas das vezes entendemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se nós lermos todo o capítulo 10 de João, em nenhum momento ele vai dizer que o diabo é o ladrão. Ele vai dizer que existe um pastor, que é Deus. Ele vai dizer que existem umas ovelhas, que somos nós. Ele vai dizer que existem os ladrões, que são os falsos mestres, que vêm para roubar, matar e destruir a vida das ovelhas. Mas ele também vai dizer que existe o lobo. Aí sim é Satanás. Por muito tempo nós entendemos que o ladrão era Satanás, mas não. João 10, Jesus está dizendo que o ladrão são os falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que querem os bens da igreja, mas não se preocupam com o bem da ovelha. Aquele que quer sugar a ovelha até que a ovelha não tenha mais nada para dar para eles e depois eles entregarão essas ovelhas aos lobos. Olha que interessante. Jesus está dizendo, pode ser, aqui nós podemos entender essa aplicação de duas formas. Eu virei sobre vocês quando vocês estiverem despercebidos, mas eu também posso aplicar ele dizendo, eu virei sobre vocês na pessoa de falsos mestres. O juízo chegará sobre vocês na pessoa ou na figura de falsos mestres que tirarão os bens de vocês, pregarão palavras que Paulo vai dizer a Timóteo, que trarão prazer, que trarão comichão, uma palavra que me fará rir, me trará prazer, mas que não me trará mudança. Ele diz, a primeira aplicação, ele virá quando a igreja estiver despercebida, e nós podemos entender a segunda aplicação. Eu virei contra vocês trazendo juízo na pessoa de falsos mestres, e vocês não perceberão. Por quê? Morto não tem discernimento.
Morto não entende o que está acontecendo. Morto não entende a estação a qual nós estamos. É interessante quando ele diz, eu virei como ladrão e vocês nem perceberão. O juízo virá. E ele diz, o juízo vai vir. Qual é a diferença de uns para outros? Uns entenderão a estação de juízo e se arrependerão, se voltarão para mim e não serão pegos despercebidos. Outros, o juízo chegará e eles nem entenderão o que está acontecendo. Mas existe uma saída. Arrepende-te. Volta a ouvir, receber e guardar aquilo que eu tenho dito à igreja. Ou seja, Deus está dizendo para a igreja, em nenhum momento eu deixei de falar com vocês, vocês que deixaram de me ouvir. Em nenhum momento eu deixei de dar algo para vocês, vocês que deixaram de receber. Em nenhum momento eu abandonei, só que vocês deixaram de guardar. Mas ele também vai dizer no versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Quem é digno de andar de branco com Jesus? Só aqueles que receberam o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Quem é digno? Ninguém é digno. Já foi falado nesse estudo, ou ainda vai ser falado. Jesus... João está nos céus e quando ele vê o livro ele vai entender, ninguém é digno. Os anjos estavam lá, Moisés estava lá, Abraão estava lá, os grandes homens de Deus estavam lá e ninguém era digno de abrir o livro. Só que ele vai dizer, em Sardes tem alguns que são dignos de andarem comigo de mãos dadas, de vestes brancas. Ou seja, ele está dizendo, existe alguns que ainda que entenderam o meu sacrifício e ainda valorizam esse sacrifício. Existe alguns que entenderam o que eu tenho falado e têm dado valor a tudo isso que eu tenho falado. Alguns que não contaminaram as suas vestes. Lembra que eu disse no começo? Que a grande economia de Sardes se movimentava ou girava em torno da moda, em torno das roupas, em torno de lançamentos constantes de moda. Então, Jesus está dizendo para aquela igreja, vocês que estão tão acostumados a verem lançamentos de roupas, a moda que gira em torno de vocês, eu tenho algo para dizer para vocês. Existe algum no meio de vocês que não se contaminaram. O Senhor sempre tem alguns. A igreja não está totalmente corrompida. O povo de Deus não está totalmente corrompido. Existem pessoas boas e más. Existe joio e existe trigo, mas em todos os lugares o Senhor sempre tem alguns, e ele vai dizer, esses que eu tenho, eles andarão comigo com as suas vestes brancas, porque eles não se contaminaram. Aquele que vencer, ele vai dizer no versículo 5, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Quando ele diz, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, é sinal que existe sim essa possibilidade. Nós precisamos parar, irmãos, com esse evangelho pelagiano, que diz que eu acordo crente, morro, durmo desviado, acordo salvo, durmo sem ser salvo, vou dormir, orei, pedi perdão, Deus escreveu meu nome, acordei, tive um sonho estranho, Deus riscou meu nome. É claro que não é assim. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos no decorrer do dia. Paulo vai dizer isso para a igreja em Éfeso. Vocês são salvos pela graça. Só que nós precisamos entender que também existe a possibilidade de alguém se apostatar e ter o seu nome riscado do livro da vida. Talvez seja aquele que nunca experimentou a graça de Deus de verdade, aquele que nunca pisou no jardim de Deus, é aquele que nunca habitou ao lado de Deus. Mas existe essa possibilidade. Quero eu acreditar que ela seja mais remota, quero eu acreditar que ela seja mínima, mas ele vai dizer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome, e mais, eu ainda confessarei o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Ele está dizendo, aquele que permanecer no meio da igreja morta, mas permanecer vivo, além de ter vestes brancas, eu, o próprio Jesus, darei testemunho dele diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
eu não apagarei o seu nome, eu não riscarei. Muito pelo contrário, eu gritarei o seu nome no meio dos céus, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Confessarei o seu nome. Olha só que tremendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo, Deus está dizendo para a igreja de Sardes, eu permaneço falando, eu continuo falando, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja na Ásia, ela enfrentava muitas dificuldades naquele período que a carta foi escrita. A igreja na Ásia, ela enfrentava grandes problemas. E a igreja em Sardes enfrentava uma das maiores tentações que nós enfrentamos hoje. Parecer vivo, mas já está morto. Uma das grandes tentações que nós enfrentamos hoje, ter fama para os de fora, mas os de dentro já enxergarem que nós estamos mortos. A imagem externa era muito mais avivada do que a imagem interna. Deus começa a carta dizendo, eu conheço as tuas obras. Isso é amedrontador. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você pensa, e eu sei que as suas obras são más, porque vocês têm pensamentos maus. É impossível alguém morto, alguém sem sentido, alguém sem audição, alguém sem visão, alguém que já morreu espiritualmente dar frutos bons, ou dar obras boas. Cristo só está dizendo para aquela igreja, eu sei que as suas obras são más, porque a sua condição é má. Eu sei que vocês dão frutos ruins, porque esses frutos ruins, eles são provenientes de uma fé morta. Por isso Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. As obras que nós praticamos, elas evidenciam a nossa fé. Se seus frutos são bons, a sua fé é boa, é viva. Agora, se as suas obras e os seus frutos são maus, é porque a sua fé e a sua obra já está morta. Ele começa, eu sei as suas obras. Você pode até parecer para os de fora, mas para mim que te conheço, sei que você já está morto. Mas existe uma saída. Volta, eu continuo falando. Então, ouve, guarda, arrepende-te, porque eu tenho falado com vocês. Eu tenho certeza que Deus permanece falando. Eu tenho certeza que em nenhum momento a voz de Deus se calou. Arrepende-te, guarda. Recebe e guarda. Por quê? A imagem externa pode até parecer legal, mas Deus conhecia as obras da igreja em Sardes. Que nós possamos não cair nessa tentação de parecer vivo para os de fora, mas já estarmos mortos para Deus. Que nós não venhamos cair nessa tentação de parecer que somos, mas já não somos mais. Que